Olá, tudo bem? Vamos estudar juntos hoje mais uma lição de número 4, que tem como título Ofertas para Jesus. Na lição anterior, nós estudamos sobre o pacto dos dízimos. Nós vimos para onde o dízimo deve ser enviado, que é para a casa do tesouro, para a casa de Deus. Vimos também qual é o valor definido do dízimo, a questão da proporcionalidade, 10% de quanto eu ganho. Então, o valor ele é bem claro. Independente de quanto eu ganhar, será 10% daquilo que eu ganho, eu devo tirar e devolver a Deus, como o dízimo. E também nós vimos qual é a função do dízimo. A função do dízimo ela é exclusivamente para sustentar os ministros do evangelho. Assim como os levitas no passado eram sustentados pelo dízimo, eles então executavam todas ali as atividades do santuário e eram sustentados então com o dízimo. Assim, hoje também os ministros do evangelho, eles devem ser sustentados com o dízimo, para executar então as suas atividades religiosas. Bem, agora, e as ofertas? As ofertas, elas não são a mesma coisa que o dízimo. Dízimo é uma coisa, ofertas é outra coisa. Então, eu recebo, a minha renda mensal, vou ali retirar 10%, que é o dízimo, e dos 90% que me restam, como forma, de expressar a minha gratidão a Deus, em reconhecimento às suas abundantes dádivas, eu retirarei então desses 90% as minhas ofertas. Então, justamente como forma de expressar a minha generosidade para com a obra de Deus, para expressar a minha generosidade para com o meu próximo, nós vamos retirar então esse valor que são as ofertas. Perceba, os dois grandes mandamentos, amor a Deus e amor ao próximo. Uma forma de expressar esse amor a Deus e amor ao próximo é por meio também das ofertas. E agora, Daniel, qual é o valor definido das ofertas? A Bíblia nos dá um valor definido de ofertas. O dízimo ele é muito bem claro, a própria palavra em si já sugere que é a 10ª parte de alguma coisa. Mas e ofertas? Qual é o valor definido de ofertas? Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 16, no verso 17. Diz o seguinte: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Bem, aqui em Deuteronômio nos traz também a ideia de proporcionalidade. Assim como o dízimo é trabalhado de forma proporcional, a oferta também ela é abordada, com essa ideia de proporcionalidade. Lá em Lucas, capítulo 12, no verso 48, vai nos trazer, vai nos complementar essa ideia quando diz, aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Ok, Daniel, então eu entendi, que a oferta também é trabalhada com a mesma ideia de proporcionalidade, mas o dízimo ele tem um valor definido, é 10%. E a oferta? A oferta também tem um valor definido. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 9, no verso 7. 2 Coríntios 9, verso 7, diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Perceba que não há um valor definido de oferta, Cada um contribua segundo proposto no seu coração. E não devemos entregar essas ofertas com tristeza, por obrigação, porque temos que entregar a Deus as ofertas, porque nós somos obrigados a isso, não. Segundo proposto no seu coração, com alegria, não com tristeza, mas porque realmente reconhecemos, as dádivas concedidas por Deus, porque verdadeiramente desejamos expressar a nossa gratidão por tudo que Deus faz por nós, Um Deus que enviou o seu único Filho para morrer por nós, e aí nós então, ao receber a vida eterna em Jesus Cristo, nós devolvemos as nossas ofertas como forma de gratidão a esse Deus infinito que nos ama a ponto de entregar o seu único Filho para morrer por cada um de nós. Então, as ofertas elas não têm um valor definido. Trabalha-se também com relação à questão da proporcionalidade, A quem muito foi dado, muito lhe será exigido, mas ela não trabalha no valor definido como dízimo.
é segundo o proposto no coração de cada indivíduo. Bem, além disso, em 1 Crônicas, capítulo 16, no verso 29, nós vamos perceber que a oferta, ela também faz parte, né, da nossa adoração a Deus. É bem interessante essa questão de adoração, que muitos, né, acreditam que nós adoramos a Deus em momentos específicos. Nós vamos à igreja para adorar a Deus. E depois que saímos da igreja, então nós não continuamos nesse sistema de adoração, digamos assim. Mas a verdade é que a nossa vida ela deve ser uma constante adoração a Deus, diariamente, não num dia específico, não num momento específico. E dentro desse contexto, as ofertas também fazem parte desse sistema de adoração. Em 1 Crônicas, capítulo 16, no verso 29, diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, as ofertas, assim como o dízimo e assim como toda a doxologia, né, que nós executamos na igreja e também como toda a nossa vida no dia a dia, deve ser uma constante adoração. E as ofertas, então, elas entram, fazem parte, né, da nossa adoração ao nosso Deus. Bem, em Marcos capítulo 12, no verso 41 ao 44, abra sua Bíblia, Jesus ali, ele vai nos mostrar um princípio muito importante com relação às ofertas. Marcos capítulo 12, no verso 41 ao 44, nós vamos perceber que Jesus, ele estava ali com os seus discípulos observando, né, as pessoas que levavam ofertas para o templo. E no verso 42, Jesus ele observa uma pobre viúva depositando 2 pequenas moedas correspondentes ali a um quadrante. E Jesus, então, no verso 43, ele chama os seus discípulos e diz o seguinte: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Perceba que muitas pessoas iam e ofertavam, né, lançavam dinheiro ali sobre o gasofilácio, né, e Jesus observava isso. Porém, ali muitos ricos depositavam muitas quantias, né, grandes quantias. Porém, Jesus, ele vê, ele percebe, né, ele sabe que essa pobre viúva, ao depositar 2 moedas, com valor ali definido, ela estava depositando tudo aquilo que possuía, todo o seu sustento. Então veja que o grande princípio que Deus, né, que Jesus ele quer abordar aqui nesse momento, como para os discípulos e para conosco hoje, é justamente que a motivação daquilo que nos leva a doar a Cristo algo é justamente o que importa. É a motivação, não é o valor. Não é o valor, não é o quanto mais eu dou, né, maior valor terá a minha oferta. Perante Deus não é assim. Perante Deus, né, justamente a motivação, o que nos leva a doar. E isso que importa, é isso que tem valor. Então aquela viúva, né, deu 2 moedas, certamente não tinham ali grande valor naquelas moedas, mas para Deus aquilo havia um grande valor, porque ela foi movida, né? Ela foi justamente levada pela motivação correta a fazer aquela doação. Ela acreditava naquele serviço, acreditava que Deus, né, era o cabeça daquele serviço. Então ela entendia, ela foi motivada da forma correta, e a motivação justamente é o que importa. Não importa se vamos dar muito ou pouco, mas o que está lhe movendo a fazer determinada doação? O que lhe move a levar uma oferta para Jesus? Qual é a sua motivação? Infelizmente, nos dias de hoje, e também naquele tempo, muitas pessoas elas eram movidas e são movidas hoje a levar ofertas para a igreja porque acreditam que irão receber aqui nessa terra algo em troca. Porque acreditam verdadeiramente, e muitos pregam isso, né? A teoria da prosperidade, venha, entregue tudo que você tem, você será próspero aqui nessa terra. Muitos acreditam nisso e são movidos por isso. Infelizmente, né, muitos sinceros, né, vão e entregam tudo o que tem. Mas Jesus, ele não requer as nossas ofertas com essa motivação.
Porque nós devemos ofertar não por aquilo que nós vamos receber, mas por aquilo que nós já recebemos. Nós já recebemos a possibilidade hoje da vida eterna em Jesus Cristo. Já somos perdoados pelo sacrifício de Jesus. Deus enviou o seu único Filho para morrer por cada um de nós. Isso deve mover o nosso ofertar. Essa deve ser a motivação. Como diz lá em Mateus, capítulo 6, no verso 21, para finalizarmos a lição de hoje. Mateus 6, verso 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Onde está o teu tesouro? O teu tesouro está aqui nessa terra. Você quer juntar tesouros aqui nessa terra? Você doa porque espera algo maior aqui nessa terra? Que o nosso coração esteja nas coisas celestiais, porque o nosso tesouro será juntado no céu. Deus prepara mansões, grandes mansões, para cada um de nós no céu. A nossa vida nessa terra é passageira, mas algo que é eterno nos aguarda. Tudo nessa terra passa, nada permanece, mas há algo que vai permanecer eternamente, que é a vida eterna em Jesus Cristo, e que esse entendimento possa realmente nos mover a expressar a nossa gratidão ao nosso Deus, doando as nossas ofertas para que a sua obra seja ampliada aqui nesse mundo. E para também que a igreja possa executar as suas obras sociais para ajudar o nosso próximo. Para isso que estamos aqui nesse mundo. E que possamos, então, juntar tesouros no céu, que nosso coração esteja nas coisas celestiais. Que Deus te abençoe, foi um grande prazer estar aqui com você. Nós nos veremos, então, na lição de número 5. Até lá!